Milagres existem? E no campo da hipnose podemos alcançar pequenos milagres? Se sim, como? Bom, vamos lá, né? Qual que é a sua definição de milagre? Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa. Você vai lá no meu Instagram, me segue, né? Manda um direct e ele vira uma pergunta aqui no canal. Primeira pergunta: temperamentos existem ou é balela? Resposta curtíssima: é balela. Resposta longa: pode ser balela ou não. Então vou dar a resposta mais longa. Essa ideia dos temperamentos vem assim de milhares de anos, da época que tinha Hipócrates, Galeno, que tinha aquela ideia dos humores, que de acordo com a concentração dos humores do nosso corpo, sangue, fleuma, bile negra, bile amarela, a gente poderia ter doenças e poderia ter as nossas personalidades, ou seja, os humores definiam não só a nossa saúde, mas também a nossa personalidade. Só que naquela época, personalidade se chamava o quê? Temperamento. E recentemente, tem uma galera aí da autoajuda resgatando esses tipos de personalidade, ou seja, de temperamentos de Galeno e Hipócrates. Que aí teria o tipo sanguíneo, o tipo fleumático, o tipo colérico, o tipo melancólico. Olha, hoje a gente não usa mais esses termos, não. Inclusive, era essa teoria de humores que fazia a gente ter na medicina sangria, né? Porque o cara perdia 1, 2, 3 litros de sangue para poder fazer uma purificação desses humores, um rebalanceamento. Então, em geral, quando a pessoa fala temperamento, é balela. Mas tem uma pequena exceção: crianças. Como eu disse antes, essa teoria dos temperamentos foram os primórdios das teorias da personalidade que a gente tem na psicologia hoje. Só que criança não tem personalidade. Criança não se desenvolveu ainda de forma plena para ter personalidade. Então a gente fala de temperamento da criança. Só que quando o pessoal manda perguntas sobre temperamento, 99% de chance de ser o quê? Teoria do Hipócrates e Galeno, que está bombando aí na autoajuda. No entanto, eu acho importante fazer essa pontuação que o termo temperamento é também usado para criança. Por que existe uma treta entre profissionais de psicanálise e psicologia? O que você acha da psicanálise? Essa treta, ela tem várias camadas. A primeira camada tem a ver com corporativismo. Ou seja, tem um monte de psicólogo que acha absurdo que psicanalistas que não fizeram psicologia possam clinicar. Então, muito desse ranço com a psicanálise vem disso, porque nem todo psicanalista é psicólogo. Na faculdade de psicologia, a gente estuda psicanálise, mas a gente também estuda psicologia humanista, psicologia cognitiva, psicologia comportamental. Ou seja, a psicanálise é uma das linhas de entendimento daquilo que é o ser humano. Só que na psicologia a gente estuda não só psicanálise, a gente estuda todas as outras. Só que há muito tempo que é permitido que psicanalista não seja formado em psicologia. Então esse ranço com a psicanálise começa por conta disso. Os psicólogos muitas vezes veem o psicanalista que não é formado em psicologia como uma ameaça para o mercado de trabalho. Isso é uma bobagem, inclusive porque no Brasil a psicoterapia é livre. E aí você vê que tem gente, muitas vezes formada em psicologia, que entra nessa pilha de criticar psicanalista que não é formado em psicologia, sendo que a psicoterapia, de acordo com a legislação do nosso país, ela é livre, ou seja, ela não é exclusiva para psicólogo. Os próprios conselhos regionais de psicologia várias vezes já fizeram notas em relação a isso. Notas de que a psicologia, por ter tido aí na sua história contribuições de várias áreas, que não deveria então exigir que o psicoterapeuta fosse formado em psicologia. Então essa rusga com a psicanálise começa aí. Agora, ela não para aí. Apesar de muito daquilo que Freud ter dito valer até hoje, muito do que ele já falou também foi refutado. E é natural. Freud foi um homem do seu tempo. Não adianta a gente querer usar a ciência do século XXI para falar que Freud foi um besta. Não, Freud não sabia o que estava fazendo. Ô, gente, Freud, ele desenvolveu suas teorias no início do século XX. A gente já está no século XXI, certo?
Agora, o que vale da psicanálise? O que não vale? A teoria, por exemplo, do desenvolvimento psicossexual do Freud já foi quase toda refutada. Se você pega a questão dos atos falhos, Freud falava que o ato falho era uma forma de realizar um desejo do inconsciente. Isso também já foi refutado, mas tem coisa que Freud falou naquela época que até hoje é válido. Por exemplo, já citei algumas vezes aqui no canal, mas a gente tem muita evidência de que uma das melhores formas de fazer tratamento psicológico de fibromialgia é por meio de diário terapêutico. A pessoa senta e escreve um parágrafo sobre seus traumas do passado. Falar de trauma do passado, isso é essencialmente psicanalítico. E a gente tem evidência que esse diário terapêutico, para controle de fibromialgia, é superior a TCC e é superior a práticas de mindfulness. Então é importante a gente não ficar endeusando os teóricos. O ideal é a gente aproveitar que eles chegaram antes da gente, criaram todo esse conhecimento e nos permitem ver mais longe, porque nos erguemos em ombros de gigantes. Então, essa frase é boa, não é minha não, ela é do Isaac Newton. Então essa treta dos psicólogos com os psicanalistas vai ter essas duas camadas, né? A primeira, que é uma reserva de mercado, que muitos psicólogos se sentem ameaçados por psicanalistas não serem formados em psicologia e poderem praticar a psicoterapia. E o segundo elemento vem da própria rixa, né, que a gente vai ter na psicologia em relação às teorias, ou seja, historicamente, a psicologia do comportamento foi inimiga da psicanálise. Skinner era um grande inimigo da psicanálise, um inimigo na teoria, né? Ninguém batia em ninguém, não. E aí é comum as pessoas juntarem, às vezes, esse ódio teórico da psicanálise com a questão de que psicanalistas não precisam ser formados em psicologia para atender. Por que somos atraídos por tragédias, gore, acidentes ou histórias de criminosos? A internet está naturalizando esses temas? Que pergunta legal, né? Na verdade, existem vários elementos que fazem o ser humano ter fascínio com esse tipo de assunto. O primeiro, o mais óbvio, é curiosidade. As pessoas querem saber o que aconteceu. As pessoas querem saber como que uma mente tão louca pode querer matar várias pessoas. Agora, falar que é algo da internet, aí eu discordo. Eu até concordo que a internet consegue fazer as pessoas terem mais acesso a esse tipo de conteúdo. Mas se fosse algo da internet, Jack o Estripador não tinha virado parte da cultura pop há décadas. Há décadas que as pessoas vão a Londres e querem saber onde que Jack o Estripador ia. E além da curiosidade, tem outro elemento bem interessante que tem a ver com emoção. A gente adora viver, experienciar emoções muito fortes, de perigo, de medo, sob controle. Por exemplo, eu adoro andar de montanha-russa. Sabe aqueles brinquedos que ficam girando, tem queda livre, tem loop? Eu adoro esses brinquedos todos. Eu sempre me candidato a participar. Adoro. Por que eu gosto? Eu gosto porque a sensação de sentir adrenalina, taquicardia, sudorese, sistema nervoso simpático, sentir todas aquelas sensações sob controle, agrada muitas pessoas. Eu pessoalmente não gosto desses conteúdos de gore, de história de criminosos, chamado true crime, né? Eu não gosto desse tipo de conteúdo. Mas essa adrenalina que eu sinto na montanha-russa, essas pessoas que consomem esse conteúdo sentem ao ouvir essas histórias. Elas se sentem como parte da investigação, elas têm medo, elas têm essas sensações todas num ambiente totalmente controlado. Além disso, muitas vítimas desses crimes têm muita empatia com o público, né? Aí algumas pessoas querem saber o que aconteceu, por que aconteceu, querem vingança. E assistir esses conteúdos que buscam esclarecer ou até mesmo contar, né, como que foi a prisão do malfeitor, não deixa de ser uma forma da pessoa fazer sua própria vingança dentro de casa sob controle. É possível viver sem nenhuma dissonância cognitiva? Isso faria bem? É impossível. Porque a dissonância cognitiva surge o tempo todo. O tempo todo temos dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é quando o meu contato com a realidade, com os fatos, vão de encontro àquilo que eu acredito, vão de encontro às minhas crenças.
Ou seja, é um estresse entre aquilo que eu acredito e os fatos. E na dissonância cognitiva, eu simplesmente busco alterar os fatos. Eu sei que parece ridículo, né, a gente ouvir que a gente quer mudar os fatos e passa a maquiá-los para não ter que alterar a crença, mas é isso que nos torna seres humanos. A gente tem crença que é tão arraigada à nossa identidade, mas tão arraigada que a gente não está disposto a largar essa crença. Isso faz pessoas entrarem muitas vezes em relacionamentos abusivos, fazem muitas pessoas entrarem em religiões que pegam o dinheiro da pessoa todo. Ou seja, a dissonância cognitiva é parte dos mecanismos que nos tornam humanos. Porque crer é algo tipicamente humano. Ou seja, o ser humano é o único que cria uma realidade subjetiva. Ele cria um sistema de crenças que, na verdade, não está lá, né? Não é da realidade material, é da realidade cognitiva. E a gente tem muita crença, então essas crenças elas vão ser o tempo todo enfrentadas pela dura realidade. E nem sempre a gente está disposto a encarar a realidade como ela é. E na boa, nem a gente ia querer isso também não. O sofrimento que a gente ia ter ao enfrentar a dura realidade sem nenhum filtro todos os dias da nossa vida é um fardo que ninguém quer carregar. Como pessoas ditas inteligentes podem ter visões completamente contrárias da realidade. Estou em um grupo do trabalho onde as pessoas são ferrenhamente a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro. Não existe meio termo, não existe ponderação. Esquece até a empatia pelas pessoas que se ferram de um lado ou do outro. Nos tornamos animais cegos. Olha, longe de mim querer falar aqui de Lula ou de Bolsonaro, ou fazer uma equivalência entre eles. Não, o objetivo não é falar sobre isso não. Mas tem um negócio interessante que as eleições fazem, que é o aumento do viés de pensamento de grupo. Quando você tem pensamento de grupo, o que acontece? A gente já tem nossos vieses cognitivos individuais, né? Vieses cognitivos são atalhos que o meu cérebro faz para tornar a realidade mais fácil de ser entendida. São atalhos mentais. Só que o que é curioso é que quando as pessoas estão num grupo, surge um viés que é do grupo. Isso é super interessante. As pessoas começam a se comportar, começam a ter crenças que são do grupo. E é esse viés de grupo que inclusive vai explicar um monte de loucura que a gente vê no nosso dia a dia. Só que, além do surgimento desse viés de grupo, desse pensamento de grupo, tem um detalhe extra: polarização. As ideias individuais que são mais extremas têm uma tendência de se tornarem ideias do grupo. Isso é algo que o pensamento de grupo faz. E é algo que é polarizado pelas redes sociais. Inclusive, é muito comum a gente encontrar na internet pessoas que são super agressivas, que xingam o tempo todo, que falam que não conversam com petista ou com bolsonarista, mas que pessoalmente são pessoas super educadas. São pessoas que conversam com todo mundo. O que acontece é que a rede social, e no caso, né, o grupo de WhatsApp do trabalho, é um ambiente que favorece esse pensamento de grupo e, consequentemente, a polarização. Milagres existem? E no campo da hipnose, podemos alcançar pequenos milagres? Se sim, como? Bom, vamos lá, né? Qual que é a sua definição de milagre? Porque quando as pessoas usam esse termo milagre, já existe uma crença, uma religião, uma espiritualidade por trás. Se você me perguntar se milagre existe numa concepção religiosa, não tem como eu responder, porque depende da religião de cada um. Agora, se você me perguntar, existem curas que as pessoas não sabem exatamente como elas aconteceram? Existem. A gente pode chamar essas curas de milagre? Pode. Muito médico fala, olha, aconteceu um milagre. Só que não significa que foi uma intervenção divina, não significa que é algo religioso. E milagres se tornam mais frequentes por alguns motivos. Pensa nessa ideia, né, de curas inexplicáveis. O primeiro motivo é que tem doenças que têm o que a gente chama de remissão espontânea. Tem doença que tem remissão espontânea. Isso acontece com alguns tipos de câncer, por exemplo. Do nada, a doença vai embora. Isso pode ser chamado de milagre? Se eu não sei exatamente o que aconteceu, eu posso chamar de milagre. Outro tipo de doença que é muito conectada com essa ideia de milagre são doenças autoimunes. Doença autoimune é um mistério, ninguém sabe exatamente o que é.
O que os médicos sabem, o que os cientistas sabem, é que são doenças em que o próprio sistema imunológico da pessoa começa a atacar o organismo. Aí tem várias doenças que são autoimunes. A gente sabe que estresse pode disparar algumas doenças autoimunes, podem piorar doenças autoimunes, mas muitas doenças autoimunes, não são todas não, mas muitas delas podem entrar em remissão, ou seja, parar de ficar ativas sem motivo aparente também. Da mesma forma que a gente não sabe exatamente por que ela dispara, ela pode ficar desativada, pode ativar depois. Então, existe muito do que a gente não sabe ainda sobre o corpo humano, sobre a relação do nosso corpo com as emoções. E sobre a hipnose, eu gosto de falar o seguinte: tudo aquilo que o estresse, a ansiedade pioram, a hipnose pode ajudar. A hipnose não pode ajudar controlando a fisiologia do corpo. A hipnose pode ajudar por meio de relaxamento. A hipnose pode ajudar por meio de ensaios mentais para evitar um estresse no dia de uma prova, no dia de uma apresentação. Então, eu prefiro conectar a hipnose como o oposto da ansiedade, do estresse, do que conectar a hipnose com milagre, com reprogramação mental. E aí, eu tirei sua dúvida? Não tirei? Pô, me segue no Instagram, manda lá no direct e até a próxima.